Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Amém? Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais intensas e, eu diria, dramáticas de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 6. Então se preparem, porque essa é uma história forte sobre um mundo que chegou no seu limite, sobre o coração partido de um Criador e sobre como, mesmo no meio do caos total, uma faísca de esperança pode simplesmente mudar tudo. E a gente já começa com esse versículo que é um verdadeiro soco no estômago. Ele é o ponto de partida da nossa história. É um diagnóstico, sabe? Um raio-x chocante da humanidade daquela época. A Bíblia não está dizendo só que as pessoas faziam coisas ruins. Ela vai mais fundo. Ela diz que a própria essência dos pensamentos, o motor do coração humano, estava totalmente corrompido. É essa crise profunda que prepara o cenário para uma intervenção divina como nunca se viu. Então, a pergunta é, como é que as coisas chegaram nesse ponto, né? A primeira parte do capítulo mostra pra gente que o crescimento da humanidade, infelizmente, andou de mãos dadas com uma decadência moral e espiritual gigantesca. Vamos dar uma olhada nos sintomas desse colapso. Essa expressão, filhos de Deus, é um dos grandes mistérios desse capítulo. Sabe, os teólogos debatem há séculos. Seriam anjos caídos? Seriam os descendentes justos de Sete? Ou talvez reis e líderes poderosos? Mas olha, o ponto-chave aqui não é nem quem eles eram, mas sim o que eles fizeram. Essa união deles com as filhas dos homens simbolizou uma quebra, uma desordem fundamental na criação de Deus, contaminando a humanidade lá na sua raiz. E o resultado dessa união proibida? O surgimento dos Nefilins. O texto os chama de heróis do passado, e isso diz muito sobre a cultura da época, né? Era uma sociedade que idolatrava a força bruta, a violência, o poder acima de qualquer coisa. Eles não eram heróis no sentido do bem, mas sim a personificação de um mundo que tinha perdido completamente sua bússola moral. E a partir daqui, a câmera da história muda de foco. A gente para de olhar só para as ações dos homens e começa a ver a reação de Deus. E essa reação, olha, não é de uma raiva fria, distante, é de uma dor profunda. Essa aqui é, sem dúvida, uma das frases mais devastadoras de toda a Escritura. Pensem no peso disso. A palavra arrependeu-se aqui não quer dizer que Deus errou, que cometeu um engano. É uma linguagem humana, uma forma de tentar descrever uma dor que é divina. Um pesar tão, mas tão profundo que a Bíblia diz que cortou-lhe o coração ao ver sua criação tão amada escolher o caminho da autodestruição. E no meio dessa dor toda, Deus estabelece um prazo: 120 anos. Seja como um novo limite para a vida humana, ou, o que é mais provável, uma contagem regressiva para o dilúvio, o recado era bem claro. Era um último tempo de graça, de chance, mas o relógio estava correndo. A paciência divina, afinal, tem um limite. E isso nos leva direto para o ponto de virada da história. Aquele momento crucial em que um veredito terrível sobre o mundo inteiro encontra, de forma surpreendente, um pequeno, mas poderoso foco de esperança. Esse slide aqui mostra esse contraste de um jeito perfeito. De um lado, o veredito, corrupção total, fim de linha. Do outro lado, uma única exceção que muda tudo, a Noé. Porém, essa palavrinha porém faz toda a diferença. No mundo que estava afundado na maldade, um homem encontra favor aos olhos do Senhor. Mas afinal, o que Noé tinha de tão diferente? O texto destaca 3 coisas. Ele era justo, íntegro na sua geração e, o mais importante de tudo, ele andava com Deus. Isso não quer dizer que ele era perfeito, sem defeitos. Significa que, no meio de uma sociedade totalmente corrompida, ele mantinha um relacionamento de fidelidade, de comunhão com o seu Criador. Ok, se a exceção Noé foi identificada, a narrativa agora passa do problema para a solução. E a gente vai ver o plano específico, bem prático, que Deus apresentou para esse livramento. A ordem para construir a arca era muito mais do que um projeto de marcenaria. Era, na verdade, a salvação ganhando uma forma física, concreta. E percebam o caráter de Deus aqui. Ele não só condena o mal, ele também cria ativamente um caminho de escape. A salvação é oferecida de forma real e acessível para quem escolhe obedecer. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, a arca tinha 135 metros de comprimento. Isso é quase um campo e meio de futebol. Esse detalhe mostra a magnitude do projeto e que cada centímetro estava sob o controle e o planejamento cuidadoso de Deus. E o plano era super detalhado, né? Madeira específica, compartimentos, um jeito de impermeabilizar com piche, uma estrutura de 3 andares.
Cada instrução dessa reforça a ideia de que era preciso uma obediência exata, precisa, para o plano de salvação funcionar. E aqui, gente, temos um momento teológico importantíssimo. Deus diz: com você estabelecerei a minha aliança. Prestem muita atenção nessa palavra, aliança. É a primeira vez que ela aparece na Bíblia. E não é um contrato qualquer, é um pacto solene, uma promessa que parte de Deus para preservar Noé e sua família. É a base de todo o relacionamento de Deus com a humanidade dali para frente. E como Noé responde a tudo isso? Com obediência total. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Parem para pensar na fé absurda que isso exigiu. Construir um navio gigante no meio da terra seca, sem sinal de chuva. Foi essa fé em ação que ativou o plano de salvação, provando que a obediência é a linguagem da confiança. Certo, mas por que essa história tão antiga ainda importa tanto pra gente hoje? Vamos agora conectar essa narrativa com a relevância dela, ouvindo os ecos que a história da Arca deixa para os nossos dias. No fim das contas, a história de Noé é um grande convite à fidelidade que atravessa o tempo. É sobre ter a coragem de ouvir a voz de Deus quando o mundo inteiro está gritando outra coisa. É sobre obedecer, mesmo quando a instrução parece loucura. E é sobre cuidar com seriedade da missão e das pessoas que Ele coloca em nosso caminho. E de um ponto de vista mais teológico, a arca funciona como um símbolo muito poderoso. Ela representa um refúgio que foi providenciado por Deus. A lição aqui, entrar na salvação que Deus oferece, é o único caminho para escapar do juízo e encontrar a promessa de uma vida nova. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito forte, que ecoa até hoje. A história de Noé não é só um conto antigo, é um desafio. Em um mundo que enfrenta suas próprias formas de corrupção, de caos, a questão continua no ar. O que significa para a gente, hoje, andar com Deus? Como é que a gente constrói as nossas arcas de fidelidade e integridade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise de Gênesis capítulo 6. Eu espero de coração que tenha sido esclarecedora. A gente se encontra no próximo capítulo para continuar essa jornada incrível. Até lá!